Oi, pessoal. Hoje a gente está aqui para mais uma gravação do Pode Liderar, nessa série do ImoCast. E hoje a gente está aqui com nosso amigo Gutenberg. Agradeço a sua presença, Gutenberg. O Gutenberg hoje trabalha na VIX Logística como gerente de operações. Eu vou deixar que ele se apresente, conte um pouquinho mais sobre ele. Então, eu sou a Lara, do IMO, e junto com a Kirlene, a gente está conduzindo essa série Pode Liderar. Então, espero que a gente tenha aqui um bom papo e que vocês possam aproveitar da companhia dessa pessoa super legal, que é o Gutenberg. Então, podemos começar, Gutenberg. Você pode contar um pouquinho de quem é você, como é que você chegou na VIX, enfim, conta um pouquinho aí de você, da sua história. Então, eu sou pai da Pietra Melissa, casado com a Kirlene. Tenho uma formação em engenharia civil, fiz técnico em estradas e segurança do trabalho na Escola Técnica Federal aqui. Tenho um curso na UFES de pós-graduação em especialização em transportes e logística. Fiz um MBA em gestão estratégica de negócios na FUCAP e fiz um curso de C-Level na FGV, um curso de alta gestão, né? E é isso, eu gosto de gente, gosto de pessoas, gosto também do que eu faço, trabalho prestando serviço há 25 anos. Eu comecei bem na minha vida profissional, eu comecei da base mesmo, antes de formar na escola técnica, eu era auxiliar de serviços gerais, num laboratório de concreto, de uma concreteira aqui do estado, e depois eu estagiei nesse laboratório, aí passei a estagiário, depois eu saí, concluí do estágio, fui trabalhar como técnico em estradas, numa fiscalizadora do DR, Departamento de Estrada e Rodagem, lá em Colatina, no norte do estado. Existia um programa grande de reabilitação de estradas aqui do estado, e o estado do Espírito Santo, nessa época, foi o primeiro estado do país a ter todos os municípios ligados por rodovia pavimentada. E aí eu participei desse programa e fui entendendo que eu gostava daquilo, né? Gostava de obra e tal, e aí fui fazer engenharia exatamente por isso. Eu tinha o curso de estradas, mas a paixão mesmo pela engenharia veio pela parte prática. Daí eu fiz a engenharia, estudei em Valadares os 5 anos, e aí conheci a Kirlene no meu último ano de graduação. Enfim, de lá para cá eu trabalhei numa consultora de estradas. Você é engenheiro civil? Engenheiro civil. Trabalhei numa consultora de estradas, que na época era a maior consultora de estradas do estado, e participei de algumas obras aqui. Primeiro viaduto em terra armada do estado participei dessa obra, né, junto com essa consultora, e fazia obra de saneamento básico, infraestrutura urbana. E aí eu fui percebendo algumas coisas nesse contexto, né, que o cliente era o governo. E aí você ficava um pouco à mercê de terminar a obra, você tem que ir para um canto. Termina outra, você vai para outro. E eu ficava, o engenheiro de trecho, famoso engenheiro de trecho. E aí era um negócio que eu ficava meio apavorado. Aí eu falei assim, eu vou estudar um pouquinho mais e vou fugir dessa dinâmica. Aí fiz a logística, e daí para frente eu fui perceber que eu estava totalmente enganado, que depois que eu fiz a logística, eu passei a viajar direto. Né? Então, assim, a minha rotina é em viagem, com as operações hoje lá na VIX, no Grupo Pega Branca. Mas antes disso, eu morei em Mucuri, trabalhando na Suzano, na época era Bahia Sul. Trabalhei lá e depois eu fui para uma prestadora de serviço chamada Sempre Viva, e fui gestor na Samarco durante 8 anos. Pela Sempre Viva? Pela Numa Sempre obra Viva. na Samarco?
Não era a obra, era o contrato. Um contrato. Na época, a gente fazia rechego de minério, movimentação das usinas, a limpeza industrial mecanizada, umectação de vias. Era uma operação bem dinâmica, assim. É uma das operações no porto, aqui em Ubu, uma das mais importantes para o processo logístico deles, né? O escoamento da produção, a manter a usina limpa também, tem um aspecto ambiental. E aí eu fui gostando, ganhando conhecimento, experiência. Na época eu era bem novinho, assim, não conhecia nada, estava descobrindo ainda as coisas. E isso me habilitou a entrar, essa experiência de passado os 8 anos, me habilitou a entrar na VIX. E hoje eu cuido de contratos e operações similares no Brasil inteiro e não mais na ponta aqui em Anchieta, em Ubu, né? Isso foi bem legal. E ao longo desse caminho eu fui tendo pessoas também que são extremamente importantes para consolidar esse conhecimento. Pessoas simples, às vezes um supervisor de operação, de manutenção, pessoas que tinham bastante bagagem técnica e profissional e que foram me ensinando conceitos e coisas que até então a escola não ensina, né? Então eu sou bastante grato para essas pessoas, para esse time que ao longo do tempo eu convivi e que eu fui aprendendo a ser o que eu sou, né? Além da formação familiar, lógico, né? Mas eu acho que no trabalho, assim, a gente precisa de ir encontrando esse tipo de pessoa que vai agregar ao longo da sua vida e da sua história, né? Então, posso citar aqui, tem várias pessoas, mas assim, o Zilmério, o Geraldão, o Edson, são pessoas que eu sou extremamente grato por aquilo que eles me passaram, né? Sim. Você sabe o que me chama a atenção na sua apresentação? Você começa contando da sua formação, e que não é pouca coisa, né? Você tem uma vasta carreira acadêmica de pós-graduações e tudo mais, e agora você está dizendo tanto que você aprende com quem faz. Verdade. Né? Mas o sucesso, eu entendo que ele não é só de um lado da moeda. Na minha percepção, um profissional ele precisa ter o conhecimento teórico, ele precisa saber teoria, ele precisa saber de fundamento, mas ele precisa também ter experiência, precisa experimentar, porque a vida tem isso também, né? Às vezes você tem que experimentar, trocar, e o conhecimento também ele não fica só com uma pessoa, assim. As pessoas mais simples, eles têm muito a ensinar, né? Eu acredito nisso também, né? Você fala de uma coisa que no IMA a gente fala muito, que quem entrega, quem está fazendo, quem está ali mais próximo do cliente é quem mais conhece, né? E quando você também traz esse arcabouço que é teórico, e também eu acho que nesses programas todos que você fez, tem uma troca de experiência entre os profissionais, né? Sim. Conhecer a realidade de outras organizações, de outros profissionais, então também isso eu acho que é uma troca importante. Mas trocar com o time, né? E aí eu acho que essas pessoas eram suas lideradas, essas Sim. todas que você citou, né? Sim. E a gente um pouco do que a gente quer conversar hoje é sobre liderança, assim, como é que é a sua experiência com isso? Quais são os principais desafios? Também eu imagino que você já lidera time há muitos anos, como você está aí citando já toda essa sua experiência. E o que mudou também, né? Porque eu acho que as pessoas que vão chegando, as demandas, os momentos, né, de mercado de vida, enfim. Conta um pouquinho da sua experiência com a liderança, com os desafios, e, enfim. Sim, eu acho que assim, a principal coisa, né, o principal atributo que influencia na mudança são as pessoas. Pessoas diferentes, cada um reage de um jeito, de uma forma, e liderar é um pouco disso também. Ser líder não quer dizer que o tempo inteiro você está mandando ou está à frente de um negócio. Você também dá oportunidade para que outros assumam essa posição de protagonismo também, de que outros apareçam e assumam o seu papel. E dentro desse contexto, cada um
dentro do seu quadradinho, é líder do seu processo, da sua responsabilidade. Então, isso eu acho que é um aprendizado assim, que eu levo, né? Que a cada dia eu também aprendo com essas pessoas. Hoje eu tenho um time um pouco maior do que do início, mas que muitas das vezes entender o outro facilita bastante para que a gestão ela tenha sucesso, né? Que ela seja uma gestão próspera, assim, que o objetivo seja alcançado. Eu estava pensando um pouquinho antes de vir aqui, uma característica que seja comum numa liderança de sucesso. E eu fiquei pensando em várias coisas, mas uma palavra muito forte que me veio à cabeça foi harmonia. Uhum. E aí, em algumas empresas, as pessoas prezam por... Não, tem que ter uma disputa, tem que ter... Porque se tiver harmonia, não tem crescimento. Mas, muitas das vezes, se o propósito e o objetivo não tiver em harmonia, ou não for o mesmo, vira uma guerra que ninguém ganha. E muito menos a empresa. Uhum. E precisa ter um ponto comum. E aí eu falo da harmonia, né? Fora do ambiente de trabalho, eu aprendi um pouquinho, por exemplo, com a canoa havaiana, que é um esporte que eu passei a gostar, assim, a praticar, que todas as pessoas precisam ter harmonia em fazer o seu movimento e a entrada da água. O remador mais forte, ele consegue parar a canoa se ele não tiver harmonia com os demais. Uhum. E assim é na liderança também. Os desafios que a gente tem na vida não é força. Uhum. É a gente olhar e falar assim, para que lado que a gente vai? A gente cadência, tá indo né? Onde? É cadência, tem que ter harmonia, tem que ter sincronismo. Então, é um pouco disso, assim, sabe, Lara? Que eu entendo. E assim, essa foi a minha experiência, que também não pode ser... Não é uma verdade absoluta, né? Uhum. Cada um vai ter um jeito, né? E aí, ao longo desse caminho, eu vou encontrando o meu jeito, a minha forma, vou buscando aprender cada vez mais, para que eu possa desenvolver com sabedoria e com muita justiça, assim, o centro de justiça, aquilo que é delegado para mim, sabe? Quando você fala, eu vou buscando, né? Eu faço essa imagem, assim, a gente enquanto um buscador... a gente não tem muita certeza de nada, né? Não está nada muito dado e pronto. Porque tudo que a gente encontra faz com que a gente busque a solução, busque quem pode ajudar naquilo, né? E você trouxe uma coisa bem interessante, essa coisa da harmonia, que o fato de dentro do time haver uma divergência de opinião, uma situação, vamos dizer assim, que pode ser até conflituosa em termos de visão, de opinião, não quer dizer que possa virar um conflito na equipe. É diferente. Né? É diferente. Como é que o conflito escala? Porque a gente tem preferências. Eu tenho um ponto de vista, você tem outro. E quando a gente não se ouve, e uma coisa muito importante, a gente não olha para o que a gente tem em comum, né? Aí sim a gente vai gerando essa ruptura, esse distanciamento que vai escalando o conflito. Mas ter pontos de vistas diferentes, pessoas com habilidades diferentes, isso enriquece muito. E isso é uma habilidade de liderança fortíssima, né? De deixar que o novo pode aparecer. Você trouxe uma imagem tão bonita da canoa. Você fala, ó, o mais forte de todo pode desequilibrar tudo se ele fazer tentar... a canoa parar, inclusive. Até com a parar? força dele, ele faz parar, porque... Se ele remar em desarmonia com os demais, e os demais estiverem todos certos, o movimento que ele faz, ele anula o movimento de todo o restante da equipe. Uhum. Né? E isso acontece no time, se a gente olha, né? Sim, claro. Então tem umas grandes estrelas, às vezes, que estão ali remando contra, né? E às vezes até estão remando a favor, mas de uma forma... que não é a mais adequada ou não está alinhado com valores, princípios, com o objetivo principal. Uhum. Ou não está cooperando com o time também. Também. Esse é um caso mais grave. No caso da canoa é isso. O cara é ótimo, mas não está cooperando com o time. E uma voltando ao que você comentou sobre
tem um pensamento diferente, na minha percepção, é alguém que está enxergando algo que eu não vejo. Então, puxa vida, deixa eu parar um pouquinho aqui e escutar o que ele quer me dizer com isso. Ou o que eu posso aprender com essa fala, né? Então, é muito importante para quem está liderando times, né? Perceber que nem todo mundo que coloca alguma coisa que você discorda, ele é contra você. Tem um exemplo bacana naquele filme da história do Ike Batista. Você assistiu? Eu assisti uma parte desse filme, não assisti tudo. Tem alguns engenheiros, ele contrata algumas pessoas que são ex-Petrobras, que conhecem tudo ali da exploração de petróleo, e um profissional que ele era o financeiro e que ele mostrava que o caminho que estava sendo tomado iria levar a empresa ao colapso. E ele falava assim, cara, não faz isso está errado, essa decisão não é certa e tal. E ele foi afastado pelo Ike exatamente porque ele pensava diferente e o Ike não queria ouvir aquilo. E a turma que falava, tá vendo, vem aqui que nós vamos virar, ganhar milhões, não sei o quê, foi quem levou ele ao buraco. Então, essa é uma percepção de que a gente precisa prestar atenção naquilo que as pessoas estão falando, mesmo que seja uma mensagem que você não queira ouvir. Né? Isso. E a expertise de cada um, que você está dizendo, né? Essa pessoa era capaz de olhar os números, de fazer as projeções, etc. Mas quando eu não quero ver, isso é muito comum de acontecer nos times mesmo, né? Essa semana, eu tive contato com ele é coordenador de um curso de alta gestão na FGV, o Gilberto Sarfati, e ele fez uma crônica falando sobre o grito daqueles que não são ouvidos nas organizações. O poder que existe atrás, as pessoas gritam, mas a gestão não escuta e leva exatamente a um colapso, uma situação de conflito que, poxa vida, mas ninguém falou isso, estava todo mundo dizendo, mas o gestor não quis ouvir, sabe? E tem várias situações que a gente se pega assim, olha e fala, caramba, como que estava ali na cara e ninguém percebeu, ninguém viu, né? Então, ele até citou o exemplo dessa crônica, foi sobre aquele fato da entrega dos reféns ali daquela guerra no Afeganistão, que várias pessoas na faixa de Gaza, várias pessoas, principalmente as mulheres, estavam relatando que existiam movimentos de guerra, treinamentos e pessoas envolvidas ali naquela região, comentando sobre um ataque contra Israel. Só que a polícia e o governo israelense não davam ouvido porque eram mulheres que falavam. E lá elas não têm voz. E por causa disso, sabe? Então ele fez uma crônica falando o quão é importante você dar ouvido a todas as pessoas e prestar atenção e mesmo falar, vou dar uma checada, vou dar uma olhada para ver se faz sentido o que as pessoas estão falando, né? E assim, a gente tem vários sinais na nossa vida de coisas que gritam, mas a gente não escuta. Já vista a natureza, as variações climáticas, ela está gritando uma série de coisas e as pessoas ainda assim tomam por a sua ganância ou algo que acham que é mais importante e não escutam, né? Então, tem várias situações assim. Você vê a crise no Rio de Janeiro, favela, essas coisas. Tantas pessoas que falam, pô, isso aqui vai dar errado, vamos fazer, está acontecendo isso e ninguém assume o seu papel de líder e principalmente os políticos, né? Esse é um capítulo um pouco delicado. Eu também não sou político mas eu acho que a gente precisa discutir política, mas não sou partidário. Sim. Né? Mas acho que tem muita história interessante com relação ao silêncio. O silêncio fala muito forte. Né? E se a gente também olha para as organizações, essas pessoas que estão gritando de alguma forma, mas não gritando com a voz, né?
E às vezes os conflitos estão estabelecidos sem ninguém dizer nada. Também tem isso, né? O que vive atrás de um conflito silencioso? Às vezes ele é mais destruidor do que quando você consegue verbalizar e você, como líder, pode inclusive intervir e ajudar que essas pessoas achem o lugar do diálogo. Sim. Mas como líder, como a gente precisa estar atento aos que estão gritando em silêncio. Né? Tem os dois casos. E isso vale também até para a educação dentro de casa, né? Quantos filhos que estão gritando, mas estão dentro do seu quarto ou do seu celular. E tem aqueles que berram, e que o pai também, ou o chefe, o líder, o gestor, ele faz de conta que não está ouvindo, sabe? Ele não escuta. Então, essa é uma seara assim, bem sensível, que a omissão... Isso. Também pode ser através do silêncio, também é um problema, assim. A gente, quanto gestor, quanto agente de mudança, vamos falar assim, a gente precisa parar para ouvir, vai lá olhar. Acho que isso é importante e a gente conseguiria equacionar várias situações assim do nosso dia a dia, né, Lara? É isso. Com relação a essa questão, né, de silêncio, enfim... A nossa sociedade está muito diferente, assim. Nós estamos vivendo uma época... E muitas vezes, né, eu vejo alguns clientes relatam assim, poxa, esse colaborador era tão atuante, ativo, e de repente essa pessoa vai indo para o canto, vai silenciando, são sinais de que ela está se afastando e normalmente ela acaba indo embora, né, dessa organização. E às vezes eram pessoas... que faziam uma super diferença, que eram colaborativas, que eram proativas e vão indo para esse lugar do silêncio, do canto, do desistir, né? Isso também é uma forma do grito, grito aparecer, né? Eu gosto de usar muito uma fala figurativa, né? Tem um exemplo do carvão, por exemplo, da brasa. Você tem a brasa, enquanto está aquecida, tá todo mundo vermelhinho ali e tal. Aí, à medida que vai se afastando a pedrinha, ela vai perdendo cor, aquela vibração, ela vai ficando mais cinza, um cinza vai ficando mais coisa até apagar. Mas se você traz para próximo novamente, ela reacende como nunca. E ela consegue aquecer e iluminar e fazer cumprir o papel dela como qualquer uma outra que estava ali. Então, acho que aí vai o papel do líder de trazer as brasas que estão espalhadas ou abrasar o time, sabe? Trazer vozes, trazer todo mundo para que tenham harmonia, para que estejam na mesma sintonia. E você trouxe uma imagem bem bonita, né? Que é de como é que uns aquecem os outros. E como é que uns podem... E é isso que a gente fala muito quando a gente está falando que está com um time cooperativo, é um time inclusivo, né? Sim. Que o próprio time não deixa que ninguém se afasta. E outra coisa, se os processos estão bem azeitados, vamos dizer assim, essa brasinha não vai para o canto. Né? Ela é convidada, ela tá convidada a estar aquecida nesse fluxo, né? O tempo Porque todo. É um desperdício, né? Isso. Imagina que você investiu, contratou, treinou, desenvolveu. E quanto de energia foi gasto ali e que você deixou perder, né? Então, assim, não, bora pra cá. Eu assim, dentro das experiências que eu tive, eu acho que, por exemplo, né, a demissão, ela é um fracasso de todo mundo, inclusive do líder, de quem contratou, de quem selecionou, da instituição, do gestor. Não é só da pessoa, porque às vezes a sociedade, ela culpa muito. Eu fui demitido, eu sou um fracassado, né? Uma coisa assim. Ou fulano tem esse... Aí coloca um rótulo na pessoa, né? Fulano é desse jeito. E não procura entender, ouvir a voz, né? Eu acho que aí, quanto gestor, a gente vai entendendo com mais maturidade, com o passar do tempo, a gente vai aprendendo melhor lidar com essas situações e sendo mais inclusivo, mais assertivo com relação a isso, né? Porque eu até confesso, no início a gente é
é um aprendiz também. E a gente comete erros, né? Então, Gutenberg, o que você está dizendo é tão interessante, porque como líder, o quanto que a gente precisa aprender a observar antes de concluir, né? Isso é bem humano. A gente vê uma situação, logo a gente faz um julgamento, cria um rótulo para a pessoa, e aí porque aconteceu um evento tal, a gente cria esse rótulo e a gente deixa de observar o que mais está acontecendo, né? Sim. O que está acontecendo na interação. Uma coisa muito comum que acontece com a gente é a gente ser convidado, muitas vezes, para lidar com conflito já estabelecido. E uma coisa que ajuda a dissolver conflito é olhar para o que essas pessoas fazem juntas. Onde elas precisam cooperar, né? Porque elas não estão trabalhando juntas porque elas são amigas. Sim. Elas estão juntas porque elas têm um processo para cumprir, têm um cliente para atender. E às vezes o próprio procedimento, o processo está mal desenhado. E aí gera uma bola dividida, que a batata está quente e ninguém quer ficar segurando a batata quando ela está na mão. Ele vai jogando e fica meio assim, né? E a hora que você ajusta o processo, as relações vão se acertando. Acaba o conflito. Exatamente. E tem uma outra coisa que é sempre assim, observar todos os pontos de vista, escutar as partes e às vezes até afastar um pouquinho para ampliar a sua visão. Isso. Porque se a gente só focar, a gente não vai conseguir enxergar o todo. E às vezes a gente tem que afastar e buscar uma visão mais ampla para entender, né? E é uma das coisas assim que influencia muito no dia a dia. Você vê que muitas pessoas sofrem. Eu nunca tive problema. Acho que o trabalho, na maioria das vezes, eu tive sorte assim de trabalhar com pessoas bacanas e criar um ambiente favorável. Então eu me sinto muito bem, me sinto à vontade de interagir no meu trabalho. Mas eu percebo que tem tanta gente que sofre no trabalho e assim, é complicado. E às vezes é por conta de uma visão mais fechada, né, do mundo. Enfim, mas cada um tem a sua dor. Eu também não... É claro. Cada um tem. De que a gente achar que está pronto, né? Não está. A gente está sempre no processo de desenvolvimento. Mas é muito interessante isso que você está dizendo, é porque imagina um quadro, um belo quadro. Se você se aproxima, você é capaz de ver algo com detalhe, mas você perde visão do todo. Se você se afasta, você vê a obra completamente, né? Então, a gente, como líder, precisa tanto de fazer esse movimento, né? Chega perto, observa mais aqui, afasta, vê o todo. Observa mais ali, afasta e vê o todo. Que esse é o papel do líder, né? Sim. De se aproximar, esse pulsar, né? É, isso mesmo. Muito bem. É isso mesmo. E agora... Não, agora é o seguinte, que eu queria te perguntar. Por exemplo, às vezes quando a gente precisa mudar um processo, né? Você já teve experiência de viver assim, um processo de mudança que precisou envolver as pessoas? Porque isso também porque isso exige uma habilidade grande da liderança. E exatamente da habilidade do liderar. Porque quando está tudo funcionando bem, os processos estão bem ajustados, as pessoas estão bem combinadas, as metas estão claras, como é que eu atendo o cliente? Quando tudo está claro, a gente pode gerenciar que as coisas vão caminhar, né? Sim. Mas, de repente, algo não está funcionando bem, ou a gente tem erros recorrentes, ou algo precisa ser transformado, e aí a gente precisa de uma atuação que é isso mesmo. De diálogo, de chamar para as pessoas, de puxar aquela brasa para mais perto do calor, né? Então, sobre esse contexto, existem alguns casos assim, quando você implanta um contrato numa região que tem uma cultura diferente da cultura organizacional da empresa. E as pessoas estavam acostumadas, por exemplo, a ter hábitos... ou até mesmo o processo de entrega daquele contrato com aquela contratada é bem diferente do que foi assinado e registrado com Suprimentos acertou com o comercial, né? Agora é fazer a coisa acontecer. Exatamente. E aí você tem uma turma que estava acostumada há vários anos a fazer numa empresa e que passa a fazer isso pela VIX, por exemplo, né? Então você precisa ir ajustando. Aí você traz aquele líder, muitas vezes se aproveita da empresa anterior, contrata, traz para
para a nossa organização, ou às vezes você traz alguém que não vivenciava aquele contexto e que as coisas não andam tão bem, ou seja, não está de acordo com o que está definido. E aí você precisa de agir, assim, acompanhar, ensinar, modificar, porque às vezes, da forma como foi pensado, é inexequível. Não, aqui não dá realmente para fazer isso aqui. Aí você tem que descer, esperar rodar o processo do PDCA, né? E olhar de fora e atuar novamente, olhar, ver o resultado, enfim. Mas isso é bem vivo para quem presta serviço. Até um pouco dentro de uma característica pessoal, eu acho que eu saí do contratante para entrar numa contratada, em contratadas, exatamente por conta dessa, talvez, de uma característica de entrar num negócio, num desafio e tentar esmiuçar e trazer uma solução, perenidade. A estabilidade é um negócio que me deixa apavorado. Tudo tranquilo, ter o horário para sair, esse tipo de coisa chega a me dar um frio na barriga. O que você sente que está acontecendo quando está tudo assim? Então, porque eu falo assim, gente, não é possível de estar tudo... Não pode estar tudo certo, tudo bem. Eu fico um pouco... E eu gosto de entrar, ver um processo que tem uma energia vibrando, e depois trazer a conformidade e depois vai para outro desafio. Esse tipo de situação me faz bem. De entrar não vou falar num conflito, mas eu entendo que sou uma pessoa que tem uma característica também de ser um mediador, de ter vou falar apaziguador, que eu acho que é estranho apaziguar, mas um mediador de entrar no embate com o cliente para escutar e trazer uma solução para ele. Ele tem um problema, aí você olha para aquilo e fala, caramba, como é que eu vou ajudar isso aqui? Então, esse tipo de coisa, eu gosto disso, sabe? Eu acho que isso é legal. Daí vem, talvez, assim, um pouco do prazer que eu tenho em trabalhar naquilo que eu faço hoje. Né? Tem sempre uma novidade acontecendo. São desafios diferentes. Você falou que viaja muito em vários lugares diferentes. E aí você a imagem que eu estou fazendo disso que você trouxe você vai chegar em cada local e vai ter que se haver com a cultura daquela... Porque tem a cultura da VIX, mas tem a cultura daquele local. E a VIX é uma empresa do Espírito Santo, que possivelmente a cultura daqui influencia essa organização, né? Aí se ela vai para o Nordeste, se ela vai para o Sul, ela tem que se haver com outros inputs, outras coisas que vivem nas almas daquelas pessoas daquele lugar, né? Tem até um colega... E isso tem um harmonizar, isso que você chama de apaziguar, né? Tem um colega de trabalho que fala assim... Nossa, Gutenberg ficou tanto tempo lá na Bahia, ele voltou já com sotaque. Mas eu comento que eu tenho que falar a linguagem do cliente. Então, lógico que eu não saio carregando tanto assim no sotaque, mas eu percebo que é um aprendizado de cada lugar e cada pessoa que interage com a gente gera uma transformação positiva, né? Tem uma contribuição ali. E nos contratos, nos negócios é a mesma coisa. Características que para alguns são... Vou usar um exemplo assim. A gente tem uma operação na Bahia que após o almoço a turma ela tem o hábito de fazer a cesta, de descansar. E isso não é só na VIX, é o cliente também. Só as pessoas dali faziam isso. Tinha gente que levava travesseiro. E dentro do local de trabalho tinha o seu horário de descanso. E eu, quando comecei a interagir lá, eu queria fazer meio que reunião no almoço. Almoçar, conversando, e eu percebi que as pessoas comiam rápido para ir fazer a cesta. E eu, na hora do almoço, eu gosto de comer devagar, e de conversar, e trocar uma ideia, e aí falar algumas outras coisas. E aí eu fui percebendo que as pessoas não gostavam disso. Aí até um dia que uma pessoa falou, não, esse povo aqui é assim, aí começou a trazer
predicados em relação ao hábito, eu falei assim, não, a gente é que tem que respeitar, Isso. é um valor deles. Acho que a gente é que E tem uma cuidar. sabedoria nas coisas. Tem tem uma sabedoria deles lá. E o cliente, quando a gente tem que falar a linguagem do cliente, o cliente tem saberes. A gente que também sou prestadora de serviço, né? A gente chega no cliente, não é do jeito da gente. Não, é qual a contribuição que eu trago para aquela comunidade, para aquele modus operandi daquelas pessoas. Qual é a pergunta, qual é a questão que tem ali? Claro. Né? E como eu colaboro com aquilo. Não é eu transformo a partir de um ponto de vista duro que tem que ser assim, né? Isso é bem interessante. Isso é lidar com a diversidade e lidar com mudança o tempo inteiro. Você está em quantos lugares hoje, assim? Então, tem operação em São Luís do Maranhão, mas é a maior operação. Ela não era a maior e aí se tornou. É um lugar até que eu falo que eu moraria lá. Que eu passei a gostar de lá. Assim, tem um carinho pela cultura, riqueza que tem. É muito diferente daqui. Não conheço. É bem diferente. Aí eu tenho operação em Minas Gerais e aí vários lugares... Nova Lima, Mariana, Ouro Preto, a mineração, o berço da mineração no Brasil começou em Minas Gerais, né? Então ali também tem também um traço cultural muito forte por Minas Gerais. É uma cidade que tem uma culinária, um jeito de falar bem carregado, né? Você volta falando mineirias também? Volto. Não, tem gente que acha que eu sou mineiro, né? Eu sou capixaba. Casado com a mineira por isso. E isso é bem interessante, assim, o quanto que você vai aprendendo do lugar e com as pessoas, né? Na Bahia, que eu já citei aqui, esse contrato da Bahia também, são todos eles, o contrato em Minas com a Samarco, ele tem 16 anos, vai fazer. O contrato da Bahia tem 12 anos. Nossa, seu contrato. Está renovando. E o contrato em São Luís 2017, 8 anos. Então, assim, são Esses são os principais lugares que você viaja hoje, assim. Quantas pessoas ao todo? 1.600 pessoas. 1.600. Quantos liderados diretos você tem? São 3 gerentes diretos, e aí dentro do staff aí tem os engenheiros de segurança, tem a turma de medicina, que são o administrativo dessas pessoas, que a gente interage um pouco, mas assim, no dia a dia são essas 3 pessoas, o meu time direto, o Michael, o Gesiel e o Sidney. São pessoas bastante especiais também. E são do lugar? Ou não, eles são daqui transferidos? Então, tem história com o lugar. Então, tem história o Michael é de Mariana, lá ele é local e já trabalhava antes também na empresa anterior comigo, numa posição bem inferior. Hoje ele é o gerente, ele era apontador. Ele cresceu na carreira, foi estudando também, tem uma trilha bem interessante de autodesenvolvimento, né? Está fazendo mestrado e doutorado agora, é um profissional bem analítico. O Gesiel, ele é baiano, mas é o gestor de São Luís, que é uma pessoa que tem... ele comunica muito e cuida muito das pessoas, assim, então ele é bem dinâmico. Um pouco do traço próprio da Bahia, né? A Bahia gosta muito, sabe fazer festa. E lá no Maranhão também é um povo muito festeiro. Apesar de ser um povo sofrido pela condição do lugar, assim, a geopolítica do lugar, eles foram desfavorecidos, assim, né? O IDH da região é muito baixo. Mas é um povo que ri muito, que gosta de festa, assim, tem um posicionamento para a vida tem uma alegria positivo. Com a vida. Exatamente. E aí ele já mora lá há bastante tempo, era empregado do nosso cliente, e aí ele veio agregando aí como prestador de serviço aqui, ele está no time conosco já há 6 anos. E o Sidney, ele é o gestor de Brumado, e ele é de Mariana também, de Minas Gerais, mas que rodava, já conhecia a região e já
também prestava serviço para essa mineradora no passado, em algumas atividades assim. E são pessoas que estão... Sabe aquela coisa... A VIX tem alguns princípios e valores e dentro deles fala pessoas certas nos lugares certos. Né? Então, acredito muito nisso. Eu acho que também esse tipo de alinhamento, ele faz com que a gente tenha prazer e sucesso, sabe? Quando a gente está no lugar e que a gente consegue vivenciar o que está pregado na parede. Sim. Né? Aí você consegue olhar para aquilo e falar, caramba, isso é vivo mesmo, isso é de verdade. verdade. Na parede é só orientador, né? Não é para ser, né? É um norteador, mas fazer ser de verdade, né? Eu acho que isso é muito bacana. Achei bem bacana o que você trouxe agora, quando você foi falando desses seus liderados diretos, você trouxe perfis diferentes. Você falou um perfil mais analítico, né? Você falou até um mestrado, doutorado, outro que tem mais essa alegria, esse jogo de cintura. E isso também é uma habilidade do líder, né? Saber com quem você está lidando. Porque imagino que cada um deles solicita um tipo de apoio seu diferente. Porque tem perfis diferentes. Até o negócio é diferente. O negócio também de cada um deles são 3 negócios diferentes. Sei. Dentro da mesma gerência, com essas características, e eles conseguem trazer exatamente a medida de cuidado com o negócio, de zelo, de entrega, mediante essa habilidade e do seu conhecimento, sabe? Então, acho que é por isso que a entrega ela é bem feita. Né, por conta disso. Mas eu imagino que você perceba, aqui eu preciso apoiar mais com isso, aqui, por mais que a demanda e o cliente sejam diferentes, né? E essa coisa de ter uma equipe diversa também, eu acho que isso é bem legal, diferente da gente, porque senão a gente quer todo mundo que funciona como eu funciono, e aí você tem pouco para poder apoiar, porque naquilo, né? Por exemplo, eu não sei se você é um perfil analítico, mas quando você fala que alguém de um perfil analítico, como é que é lidar com uma pessoa... né? Então, o que acontece é que eu acho que, como time, a gente se complementa. E aí, essa complementaridade, assim, esse suplantar, assim, ele é bastante rico, porque quando um está com uma dificuldade, a gente percebe, fala, poxa, vem cá, um ajuda o outro, né? Então, acho que, como eu falei, quem pensa diferente de mim, me dá a oportunidade de enxergar aquilo que eu não estou vendo. Né? Então, acho que o pensar e o agir deles diferentes traz essa riqueza aí para a gestão que a gente faz, que a gente constrói juntos, né? Você falou do início da sua carreira, né? Como engenheiro civil e essa coisa de trecho. Eu trabalhei em algumas construtoras, e uma delas era uma empreiteira de Minas Gerais com 5.000 colaboradores. Eu era do RH. E eu me lembro essa coisa do trecho. Engenheiro de trecho é assim. Eu lembro uma pessoa uma vez, e essa pessoa era de Salvador e tinha uma obra em Maceió. E eu falei, gente, vamos botar um fulano em Maceió, perto de casa e tal. Aí achei que eu tava abafando, né? Fui lá falar com ele, olha, pensei que ao invés de você ir para essa obra em Araraquara, que você poderia, tô chutando Araraquara, nem lembro onde é que era, ou Brasília, sei lá onde era, você pode ir para a obra perto de casa. Não. Ele falou para mim, por favor, eu não posso ir para tão perto de casa assim. Ele gosta do trecho. Senão eu vou ter que ir para casa todo fim de semana, isso não vai funcionar. Ele falou comigo. Nunca mais esqueci. Então tem pessoas que têm prazer nesse lugar. Mas eu me lembro assim, a gente tinha engenheiros, porque era o engenheiro do contrato, era uma empresa que funcionava de uma forma muito descentralizada, essa empreiteira, né? E o quanto que eu do RH aprendia também com esse perfil mais assim, esse outro perfil. Então, quando eu tinha que olhar para um grupo de engenheiros que estava numa determinada obra, e vendo que esse tem um perfil mais agregador, tal, mas menos analítico, então ele precisava de um engenheiro de planejamento, controle, não sei o quê, mais parrudo, vamos dizer assim. Então, ajudar a compor esse time, né? Esse que é uma pessoa... Então, ele precisa de uma pessoa que vai apoiá-lo mais fortemente nas questões de relacionamento, né? Então, como é que a gente percebe esses times e como é que ajuda a compor esses times. Então, por exemplo, nessa empreiteira a gente tinha uma coisa assim, ninguém poderia demitir ninguém acima de cargo de analista
a menos que você pegou a pessoa fazendo algo, enfim, que não justifique, que ela fique na organização completamente em desalinho. Mas, a princípio, qualquer pessoa, e os cargos de analista para cima eram todos de trecho. Acabava uma obra aqui, ia para outro lugar, né? Então, eles precisavam comunicar o RH que, eu tô com esse João aqui, mas ele não tá funcionando para mim. E nessa mexida, às vezes não tá funcionando bem no time do Gutenberg, mas se eu puser lá no time do Carlos, vai funcionar maravilhosamente bem. Então, como que a gente cuida das pessoas certas? Você falou agora há pouco, né? No lugar certo. E aí, e nesse modelo, os gerentes de contrato, eles tinham total autonomia. Mas desligar uma pessoa precisava disponibilizar o engenheiro e a pessoa primeiro. Hoje na empresa, a gente está com um programa chamado Reconecta, que quando tem uma situação inclusive até um pedido de demissão, alguma coisa assim, a empresa tem buscado encontrar uma outra posição, um outro lugar, porque esse é o ativo mais caro e mais precioso que a empresa tem, que são as pessoas. E numa época, eu não vou nem dizer que agora é mais difícil do que antigamente, porque eu já percebi que não. E esse é um problema que nós temos desde quando o mundo é mundo. Semana passada eu estava num evento da FGV que era 1925 a 2025. O que a história nos conta de lá para cá? O que aconteceu? Quais eram os desafios que foram superados ou que aconteceram nos últimos 100 anos? E nessa época já estava havendo o Fordismo e a entrada da industrialização. E as pessoas viviam onde? Viviam no campo. Então não tinha mão de obra. Do mesmo jeito, a abolição da escravatura tinha acabado de acontecer. Não tinha pessoas suficientes para trabalho. Então, assim, essa é uma dificuldade do início do século que ela é materializada hoje. A gente está falando da IA, essas transformações é o Fordismo de 1925, da virada da era industrial. Então, assim, problema com pessoas ele vai acontecer desde que o mundo é mundo. A gente, quanto gestor, é que precisa de ter habilidade para lidar com elas, com os problemas que as pessoas têm. Eu não estou falando aqui para fazer papel de pai, de mãe, de família, muito pelo contrário. Mas a gente, quanto ator, gestor ali, precisa de olhar para o time e falar: essa pessoa está no lugar certo mesmo? Se encaixa aqui? Isso vai desde o processo da admissão, da gente perceber para que lugar que a gente está colocando esse profissional, né? E ele seria maravilhoso aqui. Isso. Aqui ele já não seria tão maravilhoso mais. E dialogar com ele para às vezes, a peça pode até não encaixar. É um desbaste ou um polimento. Você vai encaixar e fazer ela brilhar, sabe? Isso. E esse polimento encaixa, chama rever sempre os processos, não é verdade? É isso aí. Como é que essa pessoa agrega aqui dentro desse fluxo de trabalho? É isso aí. Que a gente alinha com ela a expectativa. O meu pai me falou uma coisa, Gutenberg, quando eu fui trabalhar, ele me falou uma coisa que eu jamais esqueci. Meu primeiro emprego, tinha 18 anos. Ele falou: minha filha, todo mundo, quando vai trabalhar, tem direito a 3 coisas. Saber o que deve fazer, quanto ganha para isso e como vai indo. Eu achei isso de uma sabedoria, nunca mais esqueci. Faz anos, hein? Faz quase 40 anos. Então, e eu nunca mais esqueci isso. E isso era verdade naquele tempo, é verdade hoje e vai ser verdade sempre. Por mais que os modelos de contratação mudem, etc. Na relação ao trabalho, eu preciso saber. Né? Eu preciso saber o que é esperado de mim, né? O que eu devo, o que eu devo fazer? Se eu reconheço também, eu entrego isso, o que o outro faz com isso? Que impacto o que eu faço gera nesse fluxo de trabalho e que gera para o cliente. A gente perdeu essa conexão com o cliente, né? E eu falo que quem entrega para o cliente não é você, é aquela pessoa que está lá fazendo aqui entrega, não é verdade? É isso aí. Você está aqui orquestrando e olhando
as minúcias do grande quadro, né? Para fazer que ele fique bonito, harmônico. E dar condição para que ele faça o melhor é obrigação do gestor, do líder, né? Dá condição. Porque às vezes a gente cobra, não dá condição. E aí? Né? Mas tem que revisitar. Muito bom. Acho que nós estamos chegando aqui no finalzinho da nossa conversa. Já? Gutenberg. Já foi. Você acredita? Tem quase 1 hora que nós estamos conversando? Caramba. Eu fiquei até apavorado. Minha mão estava suando. Eu falei... Que bom. Gutenberg, muito bom. eu agradeço. Foi uma ótima conversa. Eu vou finalizar aqui. A gente costuma finalizar trazendo umas cartinhas de umas árvores. Então eu vou tomar a liberdade de fazer isso com você. E aí no finalzinho eu vou pedir para você... Depois a gente grava. Deixa eu afastar isso aqui porque eu preciso de um espaço. Essa caneca de presente para você. Opa! Muito obrigada por ter vindo. Que legal. Bonita, né? Caneca Bonita. assim, colorida. Então é isso, querido. Obrigado. Muito obrigada. E aí eu quero... Vou colocar aqui. São umas cartinhas de umas árvores. Às vezes a gente usa elementos assim, com ímã, com os grupos, com as pessoas, porque a gente acessa outras coisas nessa pessoa que não simplesmente as ideias. Deixa eu colocar sua caneca mais para cá. E aí são árvores. Vou pedir para você ir olhando, vendo se tem alguma que escolhe você. Se tem alguma... Deixa eu ver se está reto, tá? Se tem uma que chama atenção. Se você quiser ficar de pé e dar mais uma olhada. Você vai aquela colocar mineira, todas... vou arredar seu copo de Não, água. então. Vai colocar todas ou eu já posso escolher uma? Já escolheu? Não, veja mais. Vou colocar todas. Aí você veja. Já teve alguma que te escolheu aí? Já. Ah, mas eu vou botar, mas vai que tem outra. Homem é um negócio assim, que se você coloca muita opção, ele já vai lá e fala, não, eu quero essa aqui, pode parar. Ó, e a moça que fez esse oráculo lançou mais cartinhas. Então você vê que a sua situação vai ficar pior. Não, então tá, eu já escolhi. Já tô aqui meio que... Você não vai nem olhar as outras? Não. Tô brincando. Caramba, você me trouxe uma... Mulheres provocando. Você me trouxe... masculino. Eu vou até comentar aqui, eu vou escolher duas. Pode escolher duas. Vou escolher duas e vou explicar o porquê. Pode escolher duas. Primeiro, eu já tinha escolhido essa daqui, ó. Pronto, aí chegou essa daqui. Pronto. Eu vou te explicar depois porquê. E essa daqui foi quase a última que eu fiquei na dúvida entre uma e outra. Muito bem. Tá certo? Tá certo. Posso dizer porquê ou não? Vou mostrar essa cartinha, depois você conta. Ah, então tá. Pode, essa é a cartinha do Gutenberg, essa é a sua cartinha. Isso. Produzir. Colocar no mundo e dividir com o outro aquilo que você tem na sua máxima potência e verdade. Legal. Gostou? Gostei. Essa foi a última, coisa que você ficou sem ela, hein? Essa que foi a que você tinha escolhido primeiro. Isso. Ou a cartinha do Gutenberg. Alimentar-se de coisas, pessoas e atividades que engrandeçam sua alma e vida. Fazendo assim, com certeza, o mundo receberá de volta a reverberação desses frutos. Dar alimento. Legal. Agora pode explicar se você quiser. Não, eu falei um pouco, olhar um eu pouco fiquei mais de assim, perto suas cartinhas. eu quando olhei para essa primeira, eu fiquei pensando no fruto. Essa aqui. Essa daqui. Ah, é que ela tá cheia de frutos vermelhos. E aí depois, quando você colocou essa, ela tem muito fruto. E eu falei, caramba, eu tenho duas que produzem bastante fruto. Ou seja, produção e dar, porque é interessante, né? O produzir e dar. E alimentar-se. E alimentar-se. E o fruto, quando morre, ele também gera vida, ele gera outra árvore, né? Ele também acaba nutrindo e produzindo ainda mais. Tem uma potência, né? O fruto, isso. Ele guarda toda a potência daquele ser, né, em si, numa coisa pequena. Legal. Muito bem. Eu que agradeço. Aí, Gutenberg, você pode olhar para aquela câmera ali e deixar uma última mensagem, se fique à vontade, do que você quiser. Uma última? Isso. Ixi.
Bom, eu quero agradecer por esse momento, por essa oportunidade, né? E dizer até assim que ninguém está pronto, mas o que mais importa é estar tá afim, tá disponível para, tá querendo. Então, para você que é um profissional que está começando, que tem bastante experiência já na vida, que você não fique chateado ou angustiado porque ainda não está pronto, mas sim tenha a atitude de se colocar à disposição, que eu acho que é isso que realmente importa, né? Aceitar o desafio, tá certo? Que a gente nunca vai estar pronto. É isso mesmo. Gratidão. Valeu. Muito obrigado por ter vindo, pela essa nossa conversa. Adorei nossa conversa. Então, agradecer vocês que estiveram com a gente até agora. Esse foi o Gutenberg, contando pra gente um pouco da vivência, da experiência dele, né? E espero ver vocês em um próximo Pode Liderar. Valeu.